Eu me chamo Ilza Helena Cândida de Gaspari das Neves. Eu nasci dia 10 de maio de 1951. Eu nasci aqui na Exalc, minha infância foi toda aqui na Exalc. Nós somos em 100 filhos e 4 dos 4 filhos do meu pai nasceram na Exalc. Só o mais velho que não. O meu pai era eletricista da Exalc, ele era o único eletricista, ele trabalhava na oficina mecânica, ele já faleceu, ele chamava Luiz de Gaspari, falava um bico fino para ele. A gente morou na 4ª casa, ali do correr de casa da Exalc, ali morava várias famílias. Cada família que morava, trabalhava em um setor da Exalc, por exemplo. E no começo da colônia, tinha carpintaria. Atrás da carpintaria, tinha um restaurante, um barzinho do Seu Tonico, lembra? Do Seu Tonico, então a gente ficava todo ali. Tem o correr de casa, depois aonde agora é gramado, era o nosso quintal. A vida nossa aqui da Exalc era maravilhosa. A gente brincava muito, a gente fazia muita bagunça, por exemplo, assim, reunia à noite, reunia aqui do lado, tinha uns bancos, os nossos pais sentavam ali na frente a gente ficava brincando de queimada, como que fala? Tudo que você pode imaginar, a gente brincava ali. Fazia também um pouco mexia nas coisas que tinha na Exalc, por exemplo, nos prédios, mexia como que fala? Nos experimentos, tudo assim, tudo escondido. Sabe? Depois, quando descobriu, o pai da gente vinha buscar a gente, que aqui embaixo era a diretoria da Exalc. E o pai da gente vinha buscar a gente, tudo brigando, né? Porque tinha feito alguma coisa de bagunça. Na primeira casa morava o seu cardeal. Ele trabalhava na leiteiria da Exalc. Ele tinha 2 filhas, Maria Luísa e Maria Helena. Depois, na próxima, era o seu Barreto, também tinha um monte de filhos, eu não me lembro o nome. Depois era a gente, o seu Barreto, também não lembro onde ele trabalhava. Depois era a gente, depois era o seu Clóvis, que trabalhava na botânica. Depois do seu Clóvis era o seu Gervásio, que trabalhava na garagem. Depois do seu Gervásio era o seu Toco, que era, eu não me lembro parece que ele era o chefe da oficina mecânica. Então lá também, os 2 filhos dele também trabalhavam na Exalc, que é o Zezinho, que trabalhava na botânica, e a Vera Zandoval, que era uma das chefes do departamento do RH. Então a gente tinha aquele correr de casa, tinha aquelas árvores que até agora tem. A gente ficava brincando muito na frente. Onde era os solos, tinha uns pés de manga. A gente vivia em cima dos pés de manga, do pé de... como que chama? Jambolão? Jambolão, o pé de... olho de dragão. Tinha também... na frente, onde era o restaurante universitário, era o seu Narciso. Ali também era um restaurante, eles moravam naquele sobradinho, fizeram aquele sobradinho para eles. No Colônia de Baixo também morava bastante só funcionários da Exalc, e todos eles tinham um monte de criança. Então a gente se reunia à noite para brincar de queimada, para brincar disso, para brincar daquilo. Tinha o bonde, que a gente pegava o bonde aqui, ia até o portão, até o ginásio que entrava, tinha o ginásio. A gente ia no estribo do bonde. Inclusive eu tenho um dedinho quebrado que eu caí
do bonde, depois eu tinha medo do meu pai, não consertei mais o meu dedo. Quando faltava, por exemplo, faltava açúcar, que teve na época que faltou muito açúcar, muito óleo, a gente tinha que levantar muito cedo para ir a pé até o mercado, para comprar óleo, para comprar uma coisa, para comprar outra, sabe? Meu pai fazia todo mundo, ia toda a criançada, ia, porque a família inteira ia, todo mundo descia a pé. Minha mãe foi uma batalhadora, ela chama Maria Costa Longa de Gaspari. A minha mãe, tudo que a gente queria, a gente corria com ela. Ela teve 7 filhos, 2 faleceu já que nasceu, depois ela criou 5. O mais velho, não ficou em casa, ele morava em São Paulo, o resto, os outros 5, né, 4, ficaram aqui em Piracicaba a cuidar do meu pai. Tem meu irmão Paulo, que faleceu há pouco tempo, trabalhava na matemática. A minha irmã, a Edine, essa primeira, trabalhou na Química, foi secretária do Dr. Malavolta. No Sena, no Sena. E a outra foi aposentada do Sena. A minha mãe era uma batalhadora, ela era uma costureira, assim, muitas vezes você queria, ai mãe, estou vestindo, quero uma coisa. Ela ia lá, ela via o que a gente queria, quando chegava a minha mãe fazia pra gente. Era brava também. Ela fazia injeção, por exemplo, eu tinha lá no final, lá embaixo, como que chama? No aviário, tinha alguém que precisasse tomar injeção, minha mãe saía daqui de madrugada e ia aplicar a injeção na pessoa. Minha mãe fazia de tudo que você pode imaginar, minha mãe fazia. Comecei a trabalhar em outra firma, numa firma aqui perto, de Dinitoff. Nesse meio de tempo, a gente tinha muita amizade com o Dr. Grani, porque a gente era criança e tinha uma parte de professores que ficavam no restaurante, ali onde é o restaurante, tomando aperitivo, e a gente corria lá para eles darem as coisas para a gente. Então, eu fui crescendo, daí eu gostava muito do Dr. Érico, que foi diretor da Exalc, inclusive ele foi um dos meus padrinhos quando eu me formei, Dr. Érico da Rocha Nóbrega, tenho foto com ele. Depois, um belo dia que eu estava no Dinitoff, teve uma vaga na agricultura. Essa vaga não era para ser funcionário da Exalc, era para cobrir uma das funcionárias que ia trabalhar na CCIA, a Roseles. E eu fui indicada pelo Dr. Grani e pelo Dr. Francisco Toledo. O Dr. Francisco Toledo foi um dos meus padrinhos, uma pessoa que eu adorei aqui na escola, que me ajudou muito na Exalc. A Elisa Peron também me ajudou muito, que era da gráfica. O Zé Maria, ele era era marceneiro, também me ajudou muito para entrar. Embora o meu irmão também trabalhava na matemática, a minha irmã trabalhava na química, então eu comecei a trabalhar lá. Só que daí a Roseles ficou trabalhando onde ela estava e eu peguei a vaga dela. Nós fizemos um concurso, mas eu já estava trabalhando, fizemos um concurso, e eu fui escolhida. Daí, quando eu consegui entrar na Exalc, a gente tocou ir para São Paulo para fazer os exames, que naquela época fazia os exames. Quem levou foi o Jacaré. Jacaré levava todo mundo naquela época. Depois eu vim, continuei lá nas sementes. Eu trabalhei 4 anos no Sena, antes de vir para a Exalc. Acho que foi 79. Porque meu filho é de 79. E daí eu trabalhei lá com o Dr. Francisco, com o Dr. Júlio Marcos, Silvio Mauricícero, o professor Walter, que faleceu, a Ana, que eram os professores. A Ana ainda era auxiliar de laboratório, ela não era professora, os outros eram tudo chefe. Eu tomava conta da secretaria, depois eu fiquei secretária da pós-graduação na época que o Dr. Walter foi coordenador da pós-graduação. Daí eu vim para a agricultura porque a gente fazia um rodízio, então eu vinha para a agricultura, da agricultura ficava um tempo, voltava para sementes, quem estava na agricultura ia para sementes.
Isso foi na época do professor Oswaldo Godoy. Eu trabalhei contando com o Sena, e aqui deu 43 anos. Eu estou com 65, vou fazer 66, 66, vou fazer 67 em maio. Eu sinto muito, entende, de ter aposentado, porque eu não me preparei para aposentar. Eu me deu na cabeça, eu quero aposentar, quero aposentar, quero aposentar. Fui lá, falei com o professor Folegatti, quero aposentar, e me aposentei. Então eu não fui uma pessoa que me preparei, que quis fazer alguma coisa antes, entende? E a Exalc, para mim, é minha vida, né? Porque eu não conheço outra coisa a não ser a Exalc, né?